Nunca imaginei que estaria aqui hoje contando esta história para vocês. Meu nome é Teresa Oliveira, tenho 68 anos e por mais de 3 décadas fui professora de português em uma escola pública aqui em Belo Horizonte. Sou daquelas pessoas que sempre viveram com simplicidade. Apartamento modesto no bairro Savassi, roupas duráveis em vez de elegantes, férias em cidades do interior em vez de praias badaladas. Economizei cada centavo possível durante toda a minha vida adulta. Primeiro para a educação da minha única filha, Amanda. Depois para realizar o sonho que toda mãe tem, ver sua filha casando-se feliz. Amanda sempre foi meu orgulho e minha dor de cabeça ao mesmo tempo. Desde pequena tinha um jeito especial, um talento nato para o desenho que mais tarde a levaria para a arquitetura. Lembro-me das tardes em que ela se sentava na mesa da cozinha, rabiscando casas imaginárias enquanto eu corrigia pilhas de redações de meus alunos. Éramos só nós duas desde que Carlos, meu marido, faleceu quando ela tinha apenas 14 anos. Um infarto fulminante levou embora não apenas o amor da minha vida, mas também o pai que ajudava a Amanda com a matemática e a levava para andar de bicicleta na Praça da Liberdade aos domingos. A morte de Carlos mudou tudo. De repente, me vi sozinha, com uma adolescente para criar e contas para pagar. Assumi aulas extras, trabalhava em 2 turnos e ainda dava reforço escolar nos fins de semana. As olheiras embaixo dos meus olhos se tornaram permanentes, assim como as dores nas costas de tanto tempo sentada corrigindo provas. Mas nunca reclamei. Fazia tudo com amor, pensando no futuro da minha menina. Amanda passou na faculdade de arquitetura, uma das mais caras de Minas Gerais. Vendi o carro que Carlos havia deixado para cobrir parte da mensalidade. Nos dias de chuva, esperava o ônibus debaixo de pingos gelados enquanto minha filha ia para a faculdade de Uber. Eu insistia nisso. Não queria que ela se atrasasse ou se molhasse. "Mãe, você também podia pegar um Uber", ela dizia às vezes. Eu sorria e respondia que gostava do ônibus, que conhecia gente interessante ali. Era mentira, claro. Não havia dinheiro para 2 Ubers diários. Quando Amanda conheceu Ricardo, senti uma mistura de alegria e apreensão. Ele era um bom rapaz, empresário do ramo imobiliário, vinha de família abastada do bairro Mangabeiras. Lembro da primeira vez que fui à casa dos pais dele para um jantar. Uma mansão com piscina, jardins imensos e empregados uniformizados. Vera, a mãe de Ricardo, me recebeu com um sorriso educado e um olhar que parecia me avaliar da cabeça aos pés. Vestia joias que provavelmente custavam mais que meu apartamento inteiro. Naquela noite, percebi como nossos mundos eram diferentes. As visitas de Amanda à nossa casa se tornaram cada vez mais raras. "Mãe, estamos na piscina da Vera." "Mãe, a Vera me levou ao shopping." "Mãe, vou passar o fim de semana na casa de praia dos pais do Ricardo." Eu engolia em seco e dizia que estava tudo bem, que estava ocupada corrigindo provas mesmo. Mais uma mentira. Passava os domingos sozinha, assistindo a programas de culinária na TV e imaginando os lugares luxuosos que minha filha estava conhecendo. Quando Ricardo pediu Amanda em casamento, no restaurante Sabor de Minas, ela me ligou eufórica. "Mãe, ele me deu um anel de diamantes. Vamos nos casar no ano que vem." Senti meu coração acelerar. 1 ano para planejar e pagar o casamento dos sonhos da minha única filha. Naquela mesma noite, abri a gaveta onde guardava minha caderneta de poupança. Ali estavam registradas décadas de economias, o dinheiro que eu planejava usar para uma pequena reforma no apartamento e talvez uma viagem modesta depois da aposentadoria. 80 mil reais. Essa foi a quantia que gastei no casamento de Amanda. Cada centavo economizado com tanto sacrifício ao longo dos anos. Dispensei a reforma do apartamento, onde o mofo já manchava as paredes do banheiro. Adiei indefinidamente o sonho de conhecer o Nordeste. Tudo valia a pena para ver minha filha feliz no dia mais importante de sua vida. Os meses de preparação foram exaustivos. Amanda e Vera visitavam fornecedores, degustavam menus, escolhiam decorações. Eu sempre tentava acompanhar, mas frequentemente ouvia: "Não precisa vir, mãe. A Vera entende mais desse assunto." Ou: "Vamos em horário comercial. Você não vai conseguir sair da escola."
Cada exclusão era uma pequena agulhada, mas eu sorria e dizia que estava tudo bem, que confiava no gosto delas. Escolhi meu vestido sozinha, em uma loja de departamentos durante uma promoção. Quando mostrei para Amanda, ela franziu o nariz. É um pouco simples, não é, mãe? No dia seguinte, Vera apareceu com um vestido de uma boutique cara, dizendo que era um presente. Agradeci, mas me senti diminuída, como se minha escolha não fosse suficientemente boa para o casamento da minha própria filha. Finalmente, chegou o grande dia. A Igreja Nossa Senhora da Conceição estava lindamente decorada com arranjos de flores brancas e rosa. O padre Joaquim, que conhecia nossa família há décadas, conduziu uma cerimônia emocionante. Chorei ao ver minha filha entrando na igreja, radiante em seu vestido de noiva. Fui eu quem a conduziu até o altar, função que meu irmão se ofereceu para fazer, mas que eu questão de realizar. Era meu direito e meu dever como mãe que criou sua filha sozinha. A recepção aconteceu na Mansão Solar das Palmeiras, um dos locais mais elegantes de Belo Horizonte. Lustres de cristal, mesas impecavelmente decoradas, uma banda ao vivo. Tudo perfeito, como Amanda sempre sonhou. O buffet serviu pratos refinados que eu mal conhecia os nomes. O bolo de 5 andares parecia saído de um conto de fadas. Olhando ao redor, vi muitos rostos desconhecidos. Amigos ricos de Ricardo, colegas de trabalho de Vera, gente da alta sociedade mineira. Minha representação limitava-se à minha mãe Lourdes, de 85 anos, meu tio Antônio e minha amiga Mariana. Após o jantar, começaram os discursos. Primeiro o pai de Ricardo, depois as madrinhas, e então chegou a vez de Amanda. Meu coração se encheu de orgulho quando ela pegou o microfone. Imaginei que palavras carinhosas ela diria sobre nossa jornada juntas, sobre os sacrifícios que fizemos uma pela outra, sobre o amor que nos manteve unidas mesmo nos momentos mais difíceis. Amanda ajustou o microfone, sorriu para os convidados e começou a falar sobre gratidão. Neste dia tão especial, quero agradecer às pessoas que tornaram tudo isso possível, disse ela. Falou sobre Ricardo, sobre amigos, sobre sonhos realizados. E então, olhou para o lado direito do salão e disse as palavras que nunca esquecerei. E, acima de tudo, quero agradecer à minha verdadeira mãe. Meu coração disparou. Ela estava olhando para mim? Não. Amanda apontou diretamente para Vera, que sorria emocionada na mesa principal. Vera, você me entendeu e apoiou como ninguém. Você é a mãe que eu escolheria se pudesse escolher. O salão inteiro ficou em silêncio. Senti centenas de olhares de pena voltados para mim. Minha mãe, Dona Lourdes, segurou minha mão com força sob a mesa. Vi lágrimas nos olhos do padre Joaquim, que estava sentado próximo a nós. Minha amiga Mariana sussurrou algo como: "Que absurdo!", mas eu mal conseguia ouvir com o zumbido que tomou conta dos meus ouvidos. 80 mil reais. Décadas de trabalho duro. Noites sem dormir. Refeições puladas para economizar. Roupas usadas até o último fio. Tudo para ouvir minha única filha chamar outra mulher de verdadeira mãe no dia do seu casamento, pago com o suor do meu trabalho. A dor foi tão intensa que por um momento achei que não conseguiria respirar. Mas algo estranho aconteceu dentro de mim naquele instante. Em vez de desabar em lágrimas, em vez de sair correndo humilhada, senti uma calma surpreendente me invadir. Uma clareza que nunca havia experimentado antes. As pessoas ao meu redor esperavam que eu reagisse de alguma forma, talvez com raiva, talvez com tristeza. O que ninguém esperava era o que eu estava prestes a fazer. Levantei-me lentamente da cadeira, alisando o vestido comprado em promoção que Amanda havia achado simples demais. Caminhei com passos firmes até o centro do salão, onde minha filha ainda segurava o microfone. O salão estava tão silencioso que se podia ouvir o tilintar dos talheres. Estendi a mão, pedindo educadamente o microfone a Amanda, que me olhou confusa, talvez esperando uma explosão de mágoa. Quando peguei o microfone das mãos da minha filha, senti seu tremor leve, como se ela finalmente percebesse a dimensão do que acabara de fazer. Mas antes de contar o que fiz naquele momento, preciso que vocês compreendam como chegamos até ali. Minha história com Amanda começou há 29 anos, numa tarde chuvosa de maio no Hospital Santa Clara.
Foram 18 horas de trabalho de parto. Carlos, meu marido, estava tão nervoso que os enfermeiros brincavam que ele precisaria de atendimento médico antes de mim. Quando finalmente segurei aquele pacotinho de 3,2 quilos nos braços, prometi que daria a ela tudo que estivesse ao meu alcance. Uma promessa que mantive, mesmo quando isso significou abrir mão dos meus próprios sonhos. Carlos e eu éramos jovens e cheios de planos. Ele, engenheiro recém-formado. Eu, professora com um talento para o violino que meus professores diziam ser promissor. Tínhamos nos conhecido na Universidade Federal de Minas Gerais, durante um festival de artes. Ele ficou encantado ao me ver tocar Vivaldi e me esperou na saída do anfiteatro apenas para dizer que minha música havia tocado seu coração. 6 meses depois estávamos noivos. Nos primeiros anos de casados, alugamos um pequeno apartamento no centro da cidade. Eu dividia meu tempo entre as aulas que dava numa escola municipal e apresentações ocasionais com a Orquestra Jovem de Belo Horizonte. Carlos trabalhava numa empresa de construção, mas passava as noites debruçado sobre projetos próprios. Um dia vou desenvolver algo revolucionário, ele dizia, com aquele brilho nos olhos que me fazia acreditar em cada palavra. A chegada de Amanda mudou nossa rotina, como acontece com qualquer casal. Reduzi minhas apresentações musicais para me dedicar à maternidade. Carlos trabalhava cada vez mais para dar conta das despesas crescentes. Ainda assim, éramos felizes naquela simplicidade. Lembro das manhãs de domingo quando ele preparava panquecas em formato de animais, enquanto eu e Amanda cantávamos músicas infantis na pequena cozinha do nosso apartamento. Amanda era uma criança curiosa e inteligente. Aprendeu a ler antes da maioria dos coleguinhas e tinha uma habilidade impressionante para desenhar. Carlos costumava guardar cada desenho dela numa pasta especial. Nossa filha será uma grande artista um dia, ele dizia, orgulhoso. Talvez tenha sido ali que nasceu a paixão dela pela arquitetura. Quando Amanda completou 14 anos, organizamos uma pequena festa no nosso apartamento. Carlos havia acabado de voltar de uma viagem de trabalho e parecia cansado, mas insistiu em buscar pessoalmente o bolo na confeitaria. É o aniversário da minha princesa. Não perderia por nada. Foram suas últimas palavras para mim. 2 horas depois, recebi a ligação que mudou tudo. Um infarto fulminante o levou enquanto dirigia. O carro bateu num poste. E quando a ambulância chegou, já era tarde demais. O mundo desabou sobre mim. De repente, me vi sozinha, com uma adolescente para criar e uma hipoteca para pagar. As economias que tínhamos não durariam muito. Foi então que tomei a decisão que definiria os próximos anos da minha vida. Vendi meu violino, um presente que Carlos havia me dado no nosso 5º aniversário de casamento, e assumi mais aulas na escola, além de começar a dar reforço escolar nos fins de semana. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Amanda, devastada pela perda do pai, tornou-se rebelde. Faltava às aulas. Respondia rispidamente quando eu tentava conversar, trancava-se no quarto por horas. Uma noite, a encontrei chorando abraçada à pasta de desenhos que Carlos guardava. Sentei-me ao lado dela, em silêncio, até que ela finalmente permitiu que eu a abraçasse. Por que ele tinha que ir, mãe? Ela perguntou com uma voz que parecia menor que a de uma criança. Não tinha resposta, apenas lágrimas que se misturaram às dela. Com o tempo, encontramos uma nova rotina. Eu saía cedo e voltava tarde, carregando pilhas de provas para corrigir. Amanda aprendeu a cozinhar pratos simples e cuidava da casa enquanto eu trabalhava. Nos fins de semana, entre uma aula de reforço e outra, reservávamos tempo para assistir a um filme juntas ou caminhar na Praça da Liberdade, como fazíamos quando Carlos era vivo. O ensino médio passou em um piscar de olhos e logo Amanda estava prestando vestibular. Quando a carta de aceitação da Faculdade de Arquitetura chegou, senti um misto de orgulho e preocupação. Era uma das universidades mais caras do estado. Mas como negar à minha filha a chance de seguir seu sonho? Fiz as contas, reorganizei o orçamento e vendi o único bem valioso que ainda possuíamos, o carro que Carlos havia deixado. Mãe, não precisa vender o carro do papai. Amanda protestou quando soube. Posso tentar uma bolsa ou talvez um estágio.
Mas eu estava decidida. Seu pai queria que você seguisse seus sonhos, e eu também. No fundo, sabia que aquele carro era mais que um meio de transporte. Era uma das últimas conexões físicas com Carlos. Mas entre memórias e o futuro da minha filha, escolhi o futuro. Os anos de faculdade foram intensos. Amanda se destacava nos projetos, enquanto eu malabarizava contas e empréstimos para manter as mensalidades em dia. Houve meses em que precisei escolher entre pagar a faculdade ou consertar o vazamento no banheiro do apartamento. A faculdade sempre vinha primeiro. Passei a usar baldes para coletar a água da goteira e aprendi a conviver com o mofo que lentamente manchava as paredes. Foi no penúltimo ano de faculdade que Amanda conheceu Ricardo. Ele era monitor de uma disciplina de projetos urbanos, filho de um dos construtores mais influentes da cidade. No início, fiquei feliz por ela. Ricardo parecia um rapaz educado e atencioso, mas com o tempo, percebi mudanças sutis em Amanda. Suas roupas simples foram substituídas por peças de marca. Começou a frequentar restaurantes caros e clubes exclusivos. Seu vocabulário incorporou termos em francês e referências a vinhos que eu nem sabia pronunciar. Ricardo me convidou para passar o fim de semana na casa de praia da família dele em Guarapari. Ela anunciou em uma sexta-feira, enquanto eu preparava nosso jantar simples: arroz, feijão e uma omelete. Vou conhecer os pais dele. Forcei um sorriso e desejei boa viagem, enquanto sentia um nó na garganta. Era a primeira vez que passaríamos um aniversário separadas. Eu completaria 63 anos naquele domingo. A primeira vez que conheci os pais de Ricardo foi numa tarde de domingo. Eles haviam me convidado para um almoço na mansão da família no bairro Mangabeiras. Vesti minha melhor roupa, um conjunto azul marinho que reservava para reuniões escolares importantes, e peguei 2 ônibus para chegar ao endereço. A casa, ou melhor, a mansão, era imponente. Jardins perfeitamente cuidados, uma piscina maior que meu apartamento inteiro e empregados uniformizados que circulavam discretamente. Vera, a mãe de Ricardo, me recebeu com um sorriso educado que não alcançava os olhos. Alta, magra, com cabelos impecavelmente tingidos de loiro e joias que reluziam a cada movimento. "Então você é a professora", ela disse, como se minha profissão fosse uma curiosidade exótica. Durante o almoço, serviram pratos cujos nomes eu mal conseguia pronunciar. Vera falava sobre suas viagens à Europa, suas boutiques de luxo, os jantares beneficentes que organizava. Tentei participar da conversa comentando sobre um projeto social da escola onde lecionava, mas fui rapidamente interrompida por histórias sobre o baile de debutantes que Vera havia organizado para a filha de um senador. Observei Amanda durante aquele almoço. Ela ria das piadas sofisticadas, opinava sobre vinhos como se fosse conhecedora, concordava enfaticamente com cada comentário de Vera. Era como assistir a uma peça onde minha filha interpretava um papel que não era dela. Ou talvez fosse um papel que ela sempre quis, mas que eu, com minhas limitações financeiras, nunca pude oferecer. As visitas de Amanda ao nosso apartamento no Savassi se tornaram cada vez mais raras e breves. "Mãe, só passei para pegar algumas roupas. Desculpe não poder ficar para o jantar. Vou encontrar Ricardo e os pais dele no restaurante francês novo." Quando ela vinha, parecia sempre com pressa, olhando discretamente para o relógio, como se cada minuto em nossa casa simples fosse um sacrifício. Uma noite, Amanda apareceu inesperadamente. Seus olhos brilhavam e ela mal conseguia conter a excitação. "Ricardo me pediu em casamento", anunciou, estendendo a mão onde um anel com diamante reluzia. Meu coração acelerou, de alegria pela felicidade dela, mas também de apreensão. Um casamento significava despesas, e eu sabia que Amanda sonharia com algo grandioso. "Será no próximo ano, na primavera", ela continuou, já perdida em planos. "O pai do Ricardo conhece o dono da mansão solar das Palmeiras e conseguiu uma data perfeita. Vamos ter pelo menos 300 convidados, uma banda ao vivo, decoração com orquídeas importadas." Enquanto ela falava, eu fazia cálculos mentais desesperados. Como eu, uma professora aposentada com uma pensão modesta, poderia arcar com um casamento desse porte? Naquela mesma noite, depois que Amanda partiu,
Abri a gaveta onde guardava minha caderneta de poupança e outros documentos importantes. Ali estavam registradas décadas de economias meticulosas. O dinheiro que eu planejava usar para reformar o apartamento, talvez comprar um carro pequeno para facilitar minha locomoção na velhice, e quem sabe realizar o sonho modesto de conhecer o litoral nordestino. 80 mil reais. Uma fortuna para alguém como eu, mas provavelmente uma ninharia para os padrões dos Mendonça. Nas semanas seguintes, Amanda e Vera mergulharam nos preparativos do casamento. Visitavam locais, degustavam menus, escolhiam flores, músicas, lembrancinhas. Eu tentava acompanhar, oferecia opiniões, sugeria alternativas mais econômicas. Mãe, isso é muito simples. Isso está fora de moda. A Vera disse que isso não combina com o conceito que queremos. Cada recusa era uma pequena ferida, mas eu engolia o orgulho e continuava tentando participar. Um dia, Amanda e Vera apareceram no meu apartamento com catálogos de vestidos de festa. Precisamos escolher seu vestido, mãe, Amanda disse, como se estivesse fazendo um grande favor. Folheamos juntas as páginas de modelos luxuosos que custavam mais que 3 meses da minha aposentadoria. Acho que posso encontrar algo parecido, mas mais em conta, sugeri timidamente. 2 semanas depois, encontrei um vestido azul petróleo em uma loja de departamentos durante uma liquidação. Não era extravagante, mas era elegante e dentro do meu orçamento. Tirei uma foto e enviei para Amanda, orgulhosa da minha descoberta. É um pouco simples, não é, mãe? Foi sua resposta. No dia seguinte, Vera apareceu na minha porta com um vestido de uma boutique cara. Um presente meu, disse ela com aquele mesmo sorriso que não alcançava os olhos. Amanda me contou sobre o outro vestido, e achei que este combinaria mais com o tom do casamento. Era um vestido bonito, admito, mas cada vez que o experimentava em frente ao espelho, sentia como se estivesse usando a roupa de outra pessoa. Os meses passaram em um turbilhão de preparativos e despesas. Cada novo detalhe significava mais dinheiro saindo da minha poupança. Tentei conversar com Amanda sobre dividir alguns custos com os pais de Ricardo, já que eles tinham condições muito melhores que as minhas. Mãe, tradicionalmente os pais da noiva pagam a festa, ela respondeu irritada. Além disso, eles já estão pagando a lua de mel em Paris. No meio desse processo todo, recebi uma notícia que deveria ser motivo de alegria. Fui homenageada pela escola onde lecionei por 30 anos. Uma cerimônia simples, mas significativa, reconhecendo minha dedicação à educação pública. Convidei Amanda, é claro. Que dia é? Ela perguntou distraidamente, enquanto enviava mensagens no celular. Quando informei a data, ela fez uma careta. Ah, não vou poder ir. É o dia da minha prova final de vestido com a Vera. A cerimônia aconteceu sem a presença da minha filha. Recebi uma placa de reconhecimento, flores e o carinho sincero de ex-alunos e colegas. Minha amiga Mariana estava lá, assim como meu tio Antônio e minha mãe, Dona Lourdes, já com dificuldades de locomoção devido à idade avançada. Tirei fotos e enviei para Amanda mais tarde. Que legal, mãe, foi sua única resposta, seguida imediatamente por várias fotos dela no ateliê de vestidos de noiva, com Vera ajustando detalhes do seu véu. Quando faltava apenas 1 mês para o casamento, minha mãe sofreu uma queda e precisou ser hospitalizada. Passei noites ao seu lado no hospital, dividida entre a preocupação com ela e a ansiedade com os últimos preparativos do casamento. Amanda apareceu apenas uma vez, por menos de 20 minutos, reclamando do cheiro de hospital e da comida da cafeteria. Não posso ficar doente agora. Faltam poucas semanas para o casamento, justificou-se ao sair apressada. Finalmente, chegou a semana do grande dia. Minha conta bancária estava praticamente zerada. O apartamento continuava com goteiras, o fogão funcionava pela metade, mas minha filha teria o casamento dos seus sonhos. E isso, eu dizia a mim mesma, era tudo que importava. Na véspera do casamento, houve um jantar de ensaio no restaurante Sabor de Minas. Sentada à mesa, entre os parentes ricos de Ricardo e amigos influentes do casal, me senti invisível. Ninguém parecia interessado na mãe da noiva, a professora aposentada com o vestido presenteado por Vera.
Amanda circulava entre os convidados, radiante, parando raramente à minha mesa. Quando o fazia, era para perguntar se eu havia confirmado o horário da maquiadora, ou para lembrar que eu deveria chegar cedo à igreja no dia seguinte. Voltei para casa sozinha naquela noite, um nó na garganta enquanto pensava em Carlos. Como ele estaria orgulhoso de ver nossa filha se casando. Mas também me perguntei se ele aprovaria o que Amanda havia se tornado. Uma jovem tão preocupada com aparências e status social que parecia ter esquecido suas raízes, seus valores, o sacrifício dos pais que tanto a amavam. Na manhã do casamento, acordei com o coração pesado, dividida entre a alegria maternal de ver minha filha realizando um sonho e uma tristeza indefinível que não conseguia nomear. Olhei pela última vez para a caderneta de poupança vazia. R$ 80 mil. Todo o meu esforço de décadas transformado em flores que murchariam em dias, comida que seria consumida em horas, música que se dissiparia no ar. Mas então, algo inesperado aconteceu. O telefone tocou às 8h43 da manhã. Era um número desconhecido, que normalmente eu ignoraria em um dia tão agitado. Algo me fez atender. Senhora Teresa Oliveira? Perguntou uma voz masculina formal. Sou o doutor. Maurício Teixeira, do escritório Teixeira em Associados. Preciso falar com a senhora com urgência sobre um assunto relacionado ao seu falecido marido, Carlos Oliveira. O coração disparou. Que assunto relacionado a Carlos poderia surgir após 15 anos de sua morte? Pode falar, respondi, sentando-me na beira da cama, subitamente tensa. Senhora Oliveira, estou entrando em contato porque finalmente conseguimos localizar a senhora. Seu marido registrou uma patente de um componente tecnológico poucos meses antes de falecer. Esta patente foi recentemente adquirida por uma multinacional do setor de tecnologia. Como única herdeira legal, a senhora tem direito a um pagamento substancial. Achei que fosse algum tipo de golpe, uma crueldade em um dia já emocionalmente difícil. Que tipo de brincadeira é essa? Perguntei com a voz trêmula. Não é nenhuma brincadeira, senhora. Tenho todos os documentos comprobatórios e gostaria de agendar uma reunião para discutir os detalhes. O valor envolvido é de R$ 12 milhões. O mundo parou por um instante. R$ 12 milhões. Uma quantia que eu nem conseguia imaginar. Lembrei-me das noites em que Carlos trabalhava em seus projetos. Daquele brilho nos olhos quando dizia que um dia desenvolveria algo revolucionário. Ele havia conseguido, afinal. E agora, no dia do casamento da nossa filha, essa notícia chegava como um sinal, quase como se Carlos estivesse presente de alguma forma. Preciso de alguns dias para processar isso. Consegui dizer finalmente. Hoje é o casamento da minha filha. Compreendo, senhora. Posso enviar um e-mail com os documentos preliminares para a senhora verificar quando puder? Marcaremos a reunião para a próxima semana. Concordei, ainda atordoada, e desliguei o telefone. Sentei-me na cama por longos minutos, tentando processar o que acabara de acontecer. R$ 12 milhões. O suficiente para reformar o apartamento inteiro, comprar um carro novo, viajar pelo mundo, ajudar minha mãe com os melhores cuidados médicos. E, pensei com um sorriso irônico, o suficiente para pagar 150 casamentos como o de Amanda. Decidi não contar a ninguém, nem mesmo a minha filha, até ter certeza de que tudo era verdadeiro. Aquele seria o dia dela, e nada deveria ofuscar seu momento especial. Mas, enquanto me arrumava, sentindo o peso do vestido presenteado por Vera, uma nova sensação crescia dentro de mim. Uma sensação de que, talvez, o universo estivesse conspirando para me dar algo que eu não sabia que precisava. A chance de redefinir minha própria história. Com aquela ligação inesperada ainda ecoando em minha mente, segui para o cabeleireiro onde Amanda já estava sendo penteada. Ao me ver, ela apenas acenou brevemente e continuou conversando animadamente com a maquiadora sobre a lua de mel em Paris. Vera também estava lá, supervisionando cada detalhe, dando instruções precisas como se fosse a organizadora oficial do evento. Ou pior, como se fosse a mãe da noiva. Teresa, você está atrasada, Vera comentou, olhando para o relógio de pulso cravejado de brilhantes.
O cabeleireiro tem um cronograma apertado. Murmurei uma desculpa e sentei na cadeira designada para mim. Enquanto o profissional trabalhava em meu cabelo, observava Amanda pelo espelho. Minha filha estava deslumbrante, não podia negar. Seus olhos brilhavam de excitação. Suas mãos gesticulavam enquanto descrevia os lugares que visitaria em Paris. Por um momento, voltei no tempo e vi aquela menininha de 5 anos que dançava pela sala com uma toalha na cabeça, fingindo ser uma noiva. "Um dia vou me casar num castelo, mamãe", ela dizia, rodopiando até ficar tonta. Carlos a pegava no colo, fingindo ser o príncipe, enquanto eu tocava uma valsa no violino que hoje não me pertencia mais. "Mãe, você está me ouvindo?" A voz de Amanda me trouxe de volta ao presente. Ela me olhava com impaciência através do espelho. "Desculpe, querida." "O que dizia?" "Estava perguntando se você lembrou de trazer os brincos que eram da vovó. Prometi a Vera que os usaria como algo emprestado." "Oh!" Toquei a bolsa onde guardava o estojo com os brincos de pérolas que minha mãe havia me dado no dia do meu casamento. Era uma das poucas joias de família que possuíamos, passada por 3 gerações de mulheres. "Sim, estão aqui." "Ótimo!" Ela voltou a conversar com a maquiadora, mal notando meu olhar melancólico. Enquanto me arrumavam, Vera se aproximou com uma taça de champanhe na mão. "Teresa, quero agradecer por tudo que fez pela Amanda. Sei que não deve ter sido fácil para você, com suas limitações." Ela baixou a voz na última parte, como se falasse de uma doença vergonhosa. "Mas não se preocupe, agora a Amanda fará parte da nossa família. Cuidaremos bem dela." Engoli em seco, sentindo o gosto amargo da condescendência. Queria dizer que criar Amanda sozinha havia sido a maior honra da minha vida, não um fardo. Queria contar sobre a ligação que recebera aquela manhã, sobre os milhões que Carlos havia deixado como legado, mas algo me deteve. Aquele não era o momento. E além disso, havia uma voz dentro de mim sussurrando que talvez fosse melhor observar como as coisas se desenrolariam naturalmente. O restante da manhã passou em um borrão de atividades. Fotos na casa de Amanda, mais fotos no jardim da mansão dos Mendonça, depois o traslado para a igreja. Eu me movia automaticamente, sorrindo quando necessário, posando para as câmeras quando solicitado, tudo enquanto minha mente alternava entre memórias do passado e aquela revelação surpreendente sobre a herança de Carlos. A igreja Nossa Senhora da Conceição estava magnífica. Arranjos de flores brancas e champanhe adornavam os bancos. Velas em castiçais de prata iluminavam o corredor central, e o quarteto de cordas tocava Pachelbel suavemente. Reconheci vários ex-alunos entre os músicos. Haviam sido meus estudantes no projeto social da escola onde lecionei por décadas. Tinham feito questão de tocar no casamento da filha da professora, que os incentivara a seguir a carreira musical. Aquilo aqueceu meu coração. Um pequeno lembrete de que minha vida havia tocado outras de maneiras significativas. Acompanhei Amanda até a entrada da igreja, onde aguardaríamos o momento de entrar. Ela estava absolutamente deslumbrante em seu vestido de renda francesa, com pequenas pérolas bordadas à mão e um véu que se estendia por 2 metros atrás dela. Seus olhos brilhavam de excitação, e por um momento, voltei a ver minha menininha ali. "Você está linda, filha", disse sentindo lágrimas se formarem. Seu pai estaria tão orgulhoso. A menção a Carlos pareceu desconfortá-la. "Obrigada, mãe", respondeu secamente, ajustando o buquê de orquídeas brancas. "Só não chore agora. Vai borrar sua maquiagem." O padre Joaquim se aproximou, sorrindo gentilmente. Ele havia batizado Amanda, ministrado sua primeira comunhão e agora celebraria seu casamento. "Estão prontas, senhoras? É hora." A música mudou para a marcha nupcial, e as portas da igreja se abriram completamente. Dei meu braço a Amanda, como havíamos ensaiado. Era tradicionalmente papel do pai conduzir a noiva, mas naquelas circunstâncias, o dever e o privilégio era meu. Senti um nó na garganta ao pensar em Carlos, em como ele deveria estar ali ao lado da filha neste momento tão especial. Caminhamos lentamente pelo corredor, entre sorrisos e flashes de câmeras. Reconheci poucos rostos entre os convidados. A maioria eram amigos e colegas de Ricardo, clientes importantes do pai dele,
figuras da alta sociedade belo-horizontina que eu só conhecia pelos jornais. Do meu lado, apenas minha mãe em sua cadeira de rodas, meu tio Antônio, minha amiga Mariana e alguns poucos colegas da escola. Ao chegarmos ao altar, Ricardo aguardava com um sorriso nervoso. Entreguei a mão de minha filha a ele, como manda a tradição, e me afastei para ocupar meu lugar na primeira fileira. Do outro lado, os pais de Ricardo observavam a cena com evidente satisfação. Vera usava um conjunto que certamente custava mais que todos os meus anos de salário como professora somados. A cerimônia foi bela e emocionante. O padre Joaquim falou sobre amor, compromisso e família com a sabedoria de quem acompanhou gerações de casais. Mencionou Carlos em sua homilia, um gesto delicado que me fez derramar lágrimas silenciosas. Notei que Amanda parecia levemente incomodada com a menção ao pai, como se aquilo destoasse da perfeição que havia planejado para seu grande dia. Após a cerimônia, seguimos para a mansão solar das Palmeiras, onde aconteceria a recepção. O local era simplesmente deslumbrante. Jardins impecáveis, uma estrutura histórica do século XIX, cuidadosamente restaurada, e uma decoração que parecia saída de um conto de fadas. Lustres de cristal, mesas decoradas com arranjos florais impressionantes, uma pista de dança que parecia flutuar sobre um espelho d'água. Aquilo tudo havia custado uma fortuna. Minha fortuna, para ser mais exata. Durante o coquetel, circulei timidamente entre os convidados. Poucos se dirigiam a mim, e quando o faziam, era com aquela cortesia superficial reservada a parentes distantes. A senhora deve estar muito orgulhosa, diziam, sem realmente esperar uma resposta elaborada. Vera, por outro lado, circulava como anfitriã oficial, apresentando pessoas, contando como havia ajudado a organizar cada detalhe. Minha mãe, Dona Lourdes, observava tudo com seus olhos de 85 anos, que já haviam visto muita coisa nesta vida. Está tudo muito bonito, filha. Ela comentou quando me sentei ao seu lado por um momento. Mas não vejo muito da nossa Amanda nesta festa. Parece mais um evento social dos Mendonça. Suspirei, reconhecendo a verdade em suas palavras. Ela escolheu assim, mãe. E você, Teresa? O que escolheu para você mesma depois de tantos anos dedicados aos outros? A pergunta me pegou de surpresa. O que eu havia escolhido para mim? Minha vida inteira havia sido construída em torno de sacrifícios. Primeiro por Carlos, depois por Amanda. O violino vendido, os sonhos de viagem adiados, as noites sem dormir corrigindo provas para ganhar um extra. E agora, aos 68 anos, o que restava para mim além de um apartamento com goteiras e uma aposentadoria modesta? Mas então, lembrei-me da ligação daquela manhã, 12 milhões de reais. Um valor que mudaria tudo, não apenas materialmente, mas a dinâmica de poder que se estabelecera nos últimos anos. A ideia me causou uma estranha sensação de vertigem. O jantar foi servido pouco depois. Fui acomodada na mesa principal, ao lado de Amanda e Ricardo, mas me sentia como uma estranha ali. A comida era sofisticada, pratos com nomes franceses que eu mal conseguia pronunciar, vinhos caros servidos em taças de cristal. Observei Amanda conversando animadamente com os sogros, rindo de piadas internas, perfeitamente à vontade naquele mundo que não era o nosso, ou pelo menos, não era o meu. Após a refeição principal, começaram os tradicionais discursos. O pai de Ricardo foi o primeiro, falando com eloquência sobre o futuro brilhante que aguardava o jovem casal, sobre como sua empresa de construção estaria em boas mãos com o filho e a talentosa arquiteta que ele desposara. Mencionou vagamente as duas famílias que agora se uniam, sem qualquer referência específica a mim. Em seguida, a madrinha de Amanda, sua prima Cláudia, fez um discurso cheio de referências a viagens internacionais e festas exclusivas que haviam compartilhado. Nenhuma menção às tardes de infância que passaram em nosso apartamento simples, brincando de escola enquanto eu preparava lanches caseiros para elas. Finalmente, chegou o momento que mais temia e mais aguardava: o discurso de Amanda. Minha filha levantou-se, radiante em seu vestido de noiva, e pegou o microfone. Sorriu para os convidados
e começou a falar sobre o dia especial, sobre como conheceu Ricardo, sobre seus sonhos para o futuro. Quero agradecer a todos que tornaram este dia possível, ela disse, olhando ao redor do salão. A equipe maravilhosa que organizou cada detalhe, os músicos, os chefes, todos que trabalharam incansavelmente para que tudo ficasse perfeito. Fez uma pausa. E por um momento pensei que mencionaria os sacrifícios que fiz para pagar por tudo aquilo. Mas não. E claro, continuou, quero agradecer as pessoas que me apoiaram ao longo desta jornada. Ricardo, meu amor, você mudou minha vida de tantas maneiras maravilhosas. Seu pai e sua mãe que me acolheram como filha desde o primeiro dia. Meu coração começou a acelerar. Ela falava como se tivesse sido criada pelos Mendonça. Como se eu não existisse. Como se todos aqueles anos de sacrifício não significassem nada. Amanda então se virou na direção da mesa onde Vera estava sentada, erguendo sua taça em um brinde. Seus olhos brilhavam de emoção. Uma emoção que eu raramente via direcionada a mim nos últimos anos. E acima de tudo, sua voz embargou levemente. Quero agradecer a minha verdadeira mãe. O salão inteiro ficou em absoluto silêncio. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Todos os olhares se voltaram para mim por um segundo, e depois seguiram a direção do gesto de Amanda, que apontava diretamente para Vera. Vera, você me entendeu e apoiou como ninguém. Você mostrou o que significa viver com classe e propósito. Você é a mãe que eu escolheria se pudesse escolher. As palavras atingiram-me como golpes físicos. Cada sílaba, uma facada. Cada pausa, um momento para que a dor se aprofundasse. A mãe que eu escolheria se pudesse escolher. A frase ecoava em minha mente, destruindo décadas de memórias que eu acalentava. Os aniversários simples, mas cheios de amor. As noites estudando juntas. Os abraços após pesadelos. As economias para sua faculdade, os 80 mil reais gastos neste casamento. O silêncio no salão era ensurdecedor. Dava para ouvir o tilintar dos talheres, o sussurro nervoso de alguns convidados. Minha mãe, Dona Lourdes, segurou minha mão com força sob a mesa, suas veias azuis saltadas sobre a pele enrugada, transmitindo mais amor e solidariedade que qualquer palavra poderia. Vi lágrimas nos olhos do padre Joaquim, que estava sentado próximo a nós. Minha amiga Mariana sussurrou algo como: "Que absurdo", mas eu mal conseguia ouvi-la com o zumbido que tomou conta dos meus ouvidos. Vera sorria emocionada, aceitando o agradecimento como se fosse perfeitamente natural ser chamada de verdadeira mãe da noiva no casamento pago pela mãe biológica. Ricardo parecia levemente desconfortável, mas não fez nada para corrigir a situação. Os demais convidados alternavam entre olhares de pena dirigidos a mim e sorrisos educados para Amanda e os Mendonça. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Não foi apenas o coração de mãe ferido pela ingratidão. Foi uma estrutura inteira de crenças sobre sacrifício, amor e família que desmoronou. Todas as vezes que abri mão dos meus desejos pelos dela, todas as noites sem dormir, todos os sonhos adiados, tudo isso para quê? Para ser publicamente descartada, humilhada, substituída? Meu tio Antônio, sempre sensível, percebeu meu estado e aproximou-se discretamente. "Você não precisa ficar aqui, Teresa", sussurrou. "Posso levá-la para casa agora mesmo." Por um segundo considerei a oferta. Seria mais fácil fugir, recolher-me ao meu apartamento modesto e chorar sozinha. Mas então, algo inesperado aconteceu dentro de mim. Em vez da dor esmagadora que esperava sentir, uma estranha calma começou a se espalhar pelo meu corpo, como água fresca em um dia quente. Pensei na ligação daquela manhã, nos 12 milhões de reais que estavam me aguardando, o legado de Carlos, o fruto do seu trabalho e genialidade que ninguém naquela sala imaginava existir. Pensei em como o dinheiro não havia mudado quem eu era. Continuava sendo a mesma professora dedicada que criou sua filha com amor e dignidade. Mas talvez, apenas talvez, aquele dinheiro pudesse me dar algo que eu nunca tive: a chance de redefinir minha própria história. "Não, tio", respondi baixinho. "Vou ficar." Amanda havia terminado seu discurso e recebia aplausos entusiasmados, especialmente da mesa dos Mendonça. Ela não olhou em minha direção nenhuma vez.
como se eu fosse apenas mais uma convidada qualquer. Não a mulher que havia dado à luz a ela, criado-a sozinha e financiado o espetáculo que todos ali prestigiavam. Foi então que tomei uma decisão. Não agiria por impulso, não faria uma cena, não humilharia minha filha como ela acabara de me humilhar. Agiria com a mesma dignidade que pautou toda a minha vida, mas desta vez, não por sacrifício, por escolha consciente. Levantei-me lentamente, alisando o vestido presenteado por Vera. O Dr. Paulo Vasconcelos, cerimonialista do evento, notou o meu movimento e aproximou-se rapidamente, preocupado que eu pudesse causar algum constrangimento. "Senhora Oliveira, está tudo bem?" perguntou discretamente. "Sim, Paulo", respondi com uma tranquilidade que surpreendeu a nós dois. "Apenas gostaria de dizer algumas palavras, se possível." Ele hesitou, claramente não havendo previsto um discurso meu na programação meticulosamente planejada. "Bem, normalmente seguimos o roteiro estabelecido. O roteiro estabelecido não incluía minha filha chamando outra mulher de verdadeira mãe", respondi com firmeza, mas sem hostilidade. "Acho que mereço alguns minutos." Algo em meu tom o convenceu. Talvez fosse a dignidade calma que emanava de mim, tão diferente da explosão emocional que todos provavelmente esperavam. Paulo assentiu e se dirigiu ao DJ, que diminuiu a música. Em seguida, anunciou ao microfone: "Senhoras e senhores, a mãe da noiva, senhora Teresa Oliveira, gostaria de dizer algumas palavras." Um silêncio tenso caiu sobre o salão. Vi o pânico nos olhos de Amanda, a surpresa no rosto de Vera, a curiosidade nos demais convidados. Todos esperavam um escândalo, lágrimas, recriminações. O tipo de cena que viraria assunto por semanas nos círculos sociais de Belo Horizonte. Caminhei com passos firmes até o centro da pista de dança, onde um microfone me foi entregue. Senti o peso de centenas de olhares sobre mim, mas pela primeira vez em muitos anos, não me senti diminuída por eles. Havia algo novo crescendo dentro de mim, algo que nem mesmo eu compreendia completamente ainda, mas que me dava uma força que jamais experimentara antes. Olhei diretamente para Amanda, que parecia prestes a desmaiar de vergonha e medo do que eu poderia dizer. Ricardo segurava sua mão, tenso. Vera mantinha um sorriso congelado, provavelmente imaginando como minimizar o dano caso eu decidisse fazer uma cena. Respirei fundo, ajustei o microfone e comecei a falar com uma voz clara e firme que surpreendeu até a mim mesma. "Obrigada a todos por estarem aqui hoje, celebrando este momento tão especial na vida da minha filha Amanda." Fiz uma pausa, sentindo o poder do silêncio. Ninguém tossia, ninguém sussurrava, ninguém sequer parecia respirar. "Amanda, agradeço pelas suas palavras. É verdade que Vera tem sido uma presença importante em sua vida nos últimos anos, e sou grata por todo o apoio e carinho que ela lhe ofereceu." Vi a confusão no rosto de minha filha, a surpresa nos olhos de Vera. Ninguém esperava esta reação serena e grata. "Na verdade, tenho algo importante para compartilhar com todos vocês. Algo que descobri apenas esta manhã e que talvez ajude a entender melhor a jornada que nos trouxe até aqui." Com o microfone em mãos e todos os olhares fixos em mim, senti uma estranha sensação de poder que jamais experimentara antes. Não era um poder destrutivo, nascido da raiva ou do desejo de vingança, mas algo mais profundo: o poder da verdade, da dignidade e, talvez pela primeira vez em muitos anos, da escolha consciente. "Esta manhã", continuei, mantendo a voz firme apesar do coração acelerado, "recebi uma ligação inesperada. Um advogado, Dr. Maurício Teixeira, entrou em contato comigo sobre um assunto relacionado a Carlos, meu falecido marido e pai de Amanda." Vi Amanda se mexer desconfortavelmente na cadeira. Mencionar Carlos em seu casamento perfeito parecia incomodá-la. Talvez porque lembrasse a todos que ela não vinha de uma família tão privilegiada quanto gostaria que pensassem. "Carlos era um homem extraordinário", prossegui, permitindo que a emoção genuína colorisse minha voz. "Além de um marido amoroso e um pai dedicado, ele era um engenheiro brilhante. Muitos de vocês não sabem, mas enquanto trabalhava em uma empresa de construção durante o dia, ele passava as noites desenvolvendo projetos próprios. Sonhava em criar algo revolucionário." Fiz uma pausa, olhando diretamente para Amanda.
Lembra-se, filha, das noites em que seu pai ficava debruçado sobre a mesa da sala, rodeado de papéis e desenhos técnicos? Você costumava sentar ao lado dele com seus lápis de cor, desenhando suas próprias invenções. Amanda não respondeu, mas vi algo em seus olhos. Um lampejo de memória, talvez de uma época em que nossa família simples era suficiente para ela. O que descobri esta manhã, continuei, sentindo o peso de cada palavra, é que Carlos conseguiu. Pouco antes de falecer, ele registrou uma patente para um componente tecnológico, algo tão inovador que, 15 anos depois, uma multinacional do setor adquiriu os direitos por um valor que ele jamais poderia imaginar. Um murmúrio percorreu o salão. Vi o interesse súbito nos olhos de vários convidados, especialmente nos do pai de Ricardo, um empresário sempre atento a oportunidades. O valor, disse, fazendo uma pausa dramática não por efeito, mas para me dar tempo de processar a magnitude do que estava prestes a revelar, é de 12 milhões de reais. O salão explodiu em exclamações abafadas. Vi copos sendo quase derrubados, olhares incrédulos sendo trocados. Mas os olhos que me interessavam eram os de Amanda, que haviam se arregalado em choque absoluto, e os de Vera, cujo sorriso congelado começava a derreter em uma expressão de desconcerto. 12 milhões de reais, repeti, deixando que a cifra pairasse no ar. Uma fortuna que Carlos deixou para nós, mas que só descobri hoje, horas antes deste casamento. Olhei para o salão luxuoso ao nosso redor, para as flores caríssimas, a comida gourmet, a banda ao vivo. Os 80 mil reais que gastei neste casamento, praticamente todas as minhas economias de uma vida inteira como professora, são apenas uma fração minúscula do que seu pai deixou para você, Amanda. Vi o rosto de minha filha empalidecer. Ela apertava a mão de Ricardo com tanta força que seus dedos estavam brancos. Vera parecia ter engolido algo amargo, sua postura impecável subitamente desmoronando alguns centímetros. Quando recebi essa notícia, meu primeiro pensamento foi: que presente maravilhoso posso dar à minha filha no dia do seu casamento? Fiz uma pausa, olhando diretamente para Amanda. Planejava transferir 5 milhões para vocês como presente de casamento. Um começo de vida com conforto e segurança, como Carlos e eu sempre sonhamos para você. O silêncio no salão era absoluto. Podia-se ouvir o zumbido distante dos geradores de energia, o tilintar ocasional de uma taça, a respiração contida dos convidados. Mas então, continuei, minha voz mais suave agora. Algo aconteceu que me fez repensar. Meus olhos encontraram os de minha mãe, Dona Lourdes, que me observava com um misto de preocupação e orgulho. Seu olhar me deu força para prosseguir. Ouvi minha única filha, a menina que carreguei no ventre por 9 meses, que amamentei, que ensinei a ler, que consolei após pesadelos, que criei sozinha trabalhando 2 turnos após perder meu marido. Ouvi esta filha chamar outra mulher de verdadeira mãe. As palavras pairaram no ar como cristais afiados. Não havia acusação em minha voz. Apenas uma constatação de uma verdade dolorosa que todos ali haviam testemunhado. Naquele momento, percebi algo importante. Minha voz ganhou firmeza novamente. Percebi que dinheiro não compra caráter ou gratidão. Não compra lealdade ou respeito. Não compra amor verdadeiro. Vi lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto enrugado de minha mãe. Meu tio Antônio assentiu lentamente, como se confirmando uma sabedoria que ele sempre conhecera. Mariana, minha amiga de décadas, sorria através de olhos marejados. Por isso tomei uma decisão. Fiz sinal para meu tio Antônio, que se levantou e veio para o meu lado. Aos 72 anos, ele ainda mantinha a postura ereta e a dignidade que sempre o caracterizaram. Patriarca respeitado da nossa família, sua presença ao meu lado dava peso adicional ao que eu estava prestes a anunciar. Tio Antônio e eu conversamos brevemente antes dos discursos e decidimos que faremos algo que honrará verdadeiramente o legado de Carlos. Coloquei minha mão sobre o braço de meu tio, encontrando conforto em sua presença sólida. Estamos criando a Fundação Carlos Oliveira, com um investimento inicial de 10 milhões de reais. Mais uma vez, exclamações de surpresa percorreram o salão. Vi o doutor Paulo Vasconcelos,
o cerimonialista, olhando para seu relógio nervosamente. Isso certamente não estava no cronograma meticulosamente planejado da noite. A fundação construirá complexos educacionais em 3 cidades do interior de Minas Gerais, oferecendo educação gratuita de qualidade, desde a educação infantil até cursos técnicos profissionalizantes. Além disso, criaremos um programa de bolsas de estudo para jovens talentos das artes e ciências que não têm condições financeiras de seguir seus sonhos. Enquanto falava, vi algo mudar nos olhares dirigidos a mim. A pena e o constrangimento davam lugar a um respeito crescente, a uma admiração que eu raramente experimentara em minha vida simples de professora aposentada. Escolhi essas 3 cidades específicas por razões pessoais, expliquei. Primeira, Diamantina, onde Carlos nasceu e passou sua infância. Segunda, Tiradentes, onde nos conhecemos durante um festival de música que mudou nossas vidas. E terceira, Ouro Preto, onde Amanda nasceu, quando estávamos visitando minha tia que adoecera. As conexões emocionais por trás dessas escolhas não passaram despercebidas. Vi vários convidados enxugando lágrimas discretas, tocados pela narrativa pessoal que eu entretecia com o anúncio da fundação. E agora, continuei, gostaria de compartilhar algo que poucos aqui sabem sobre mim. Fechei os olhos por um momento, respirando fundo. Estava prestes a revelar uma parte da minha identidade que havia ficado adormecida por tanto tempo que quase esqueci que existia. Antes de me casar com Carlos, antes de me tornar professora, eu era violinista. Não apenas uma amadora entusiasta, mas alguém que, segundo meus professores, tinha talento suficiente para uma carreira profissional. Abri os olhos e vi expressões de surpresa genuína, até mesmo no rosto de Amanda. Essa era uma parte da minha vida que raramente mencionava. Uma ferida antiga que preferi deixar cicatrizar em silêncio. Quando Carlos adoeceu temporariamente, logo após nos casarmos, vendi meu violino, um instrumento precioso que havia sido presente do meu professor, para pagar as contas médicas. Depois, vieram as responsabilidades da maternidade, da casa, do trabalho como professora. O violino ficou para trás, junto com aquela versão de mim mesma. Minha voz falhou levemente, e percebi quanto ainda doía admitir aquela perda. Meu tio apertou meu braço gentilmente, oferecendo apoio silencioso. Por isso, parte do dinheiro da fundação será dedicada especificamente a bolsas de estudo para jovens músicos talentosos que, como eu um dia, sonham com uma carreira artística, mas enfrentam obstáculos financeiros. Para que ninguém mais precise vender seu instrumento, abandonar seu dom. Vi o quarteto de cordas que tocara na cerimônia, meus ex-alunos do projeto social da escola, assentindo com lágrimas nos olhos. Eles conheciam essa realidade intimamente. Os 2 milhões restantes, concluí, servirão para meu sustento modesto e para cuidados médicos para minha mãe, Dona Lourdes. O restante será integrado gradualmente à fundação ao longo dos próximos anos. Olhei diretamente para Amanda e Ricardo. Quanto ao presente de casamento que planejava dar a vocês, bem, acredito que o verdadeiro presente não seria dinheiro, mas valores. E é isso que estou oferecendo hoje. O exemplo de que nunca é tarde para fazer a diferença, para honrar suas raízes, para transformar dor em propósito. O silêncio que se seguiu foi quase reverente. Ninguém tossia, ninguém sussurrava, ninguém mexia em seus celulares. Era como se, por um momento, todos ali tivessem sido tocados por algo maior que o espetáculo social que o casamento representava. Então, para minha surpresa, alguém começou a aplaudir. Era o padre Joaquim, com lágrimas escorrendo livremente por seu rosto enrugado. Logo, minha amiga Mariana se juntou a ele. Depois, meus ex-alunos do quarteto de cordas. Em seguida, meu tio Antônio. E rapidamente o aplauso se espalhou pelo salão inteiro como fogo em palha seca. Todos se levantaram. Empresários influentes, políticos locais, socialites elegantes, todos aplaudindo de pé uma professora aposentada que acabara de anunciar que daria sua fortuna recém-descoberta para educar crianças que não conhecia. Todos, exceto 3 pessoas. Amanda, que permanecia sentada, pálida e imóvel como uma estátua. Ricardo,
que parecia dividido entre juntar-se aos aplausos e dar apoio à esposa claramente abalada, e Vera, que mantinha um sorriso rígido enquanto seus olhos calculavam rapidamente o que aquela reviravolta significava para sua posição na vida de Amanda. Quando os aplausos finalmente diminuíram, agradeci a todos e devolvi o microfone ao cerimonialista, que parecia não saber exatamente como prosseguir após um momento tão inesperado. Voltei para meu lugar na mesa, sentindo uma leveza que não experimentava em anos, talvez décadas. Minha mãe segurou minhas mãos entre as suas, enrugadas e trêmulas. "Estou tão orgulhosa de você, minha filha", sussurrou, sua voz frágil carregada de emoção. Carlos também estaria. Hatch! A festa continuou, embora com uma atmosfera notavelmente diferente. A banda voltou a tocar, as pessoas retornaram às suas conversas, mas algo havia mudado. Percebi olhares diferentes dirigidos a mim, não mais de pena ou condescendência, mas de genuíno respeito. Vários convidados vieram até minha mesa para me cumprimentar pessoalmente, alguns oferecendo contatos e recursos para ajudar a estabelecer a fundação. O pai de Ricardo, um empresário conhecido por sua frieza nos negócios, aproximou-se com uma expressão que nunca havia dirigido a mim antes. "Senhora Oliveira?", disse, usando meu sobrenome pela primeira vez em vez do habitual Dona Teresa condescendente. "Gostaria de oferecer meus serviços para estruturar legalmente sua fundação. Sem custos, é claro. Seria uma honra participar de um projeto tão significativo." Agradeci educadamente, percebendo como o dinheiro mudava instantaneamente a forma como as pessoas me viam. Era uma lição que eu já conhecia em teoria, mas experimentá-la tão diretamente era outra coisa. Amanda permaneceu distante pelo restante da noite. Via conversando em voz baixa com Ricardo em um canto, gesticulando intensamente. Algumas vezes, pegava-a olhando em minha direção com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Uma mistura de choque, vergonha e algo mais. Arrependimento, talvez? Perto do final da festa, quando muitos convidados já haviam partido, Amanda finalmente se aproximou da minha mesa. Seus olhos estavam vermelhos, a maquiagem perfeita levemente borrada. Parecia que havia chorado discretamente em algum momento da noite. "Mãe", começou, sua voz tremendo ligeiramente. "Podemos conversar?" Indiquei a cadeira ao meu lado, que ela ocupou hesitantemente. Por um longo momento, ficamos em silêncio. O abismo criado por anos de distanciamento emocional parecendo intransponível agora. "Por que você não me contou sobre o dinheiro assim que soube?" perguntou finalmente, sua voz baixa para que os poucos convidados remanescentes não ouvissem. A pergunta me pegou de surpresa. De todas as coisas que ela poderia dizer, começar com isso revelava muito sobre suas prioridades. "Soube apenas esta manhã", respondi calmamente. "E planejava contar a você e Ricardo após a cerimônia, como um presente surpresa. Então, por que anunciou publicamente? Por que a fundação? Por que não?" Ela hesitou, claramente constrangida de verbalizar o que estava pensando. "Por que não dei o dinheiro a você?" completei gentilmente. "Amanda, você acabou de chamar outra mulher de verdadeira mãe na frente de todos. Depois de tudo que fiz, de todos os sacrifícios, você me descartou publicamente como se eu fosse apenas um detalhe em sua vida, não a mulher que deu tudo por você." Lágrimas escorreram pelo rosto dela, borrando ainda mais a maquiagem cuidadosa. "Eu não quis dizer desse jeito", murmurou, embora soubéssemos que não era verdade. "Foi só... Vera me ajudou tanto com o casamento, com os contatos para minha carreira." "Entendo", interrompi suavemente. "Vera ofereceu coisas que eu, com meu salário de professora, não podia dar. Roupas de marca, viagens, conexões sociais. Mas amor incondicional, Amanda? Sacrifício? Noites sem dormir quando você estava doente? Trabalhar em 2 empregos para pagar sua educação? Isso eu dei em abundância." Ela baixou os olhos, incapaz de sustentar meu olhar. "Me desculpe", sussurrou, mas as palavras soavam vazias, motivadas mais pela revelação financeira do que por genuíno arrependimento. "Não estou fazendo isso para puni-la", esclareci, minha voz gentil, mas firme. "A fundação não é um ato de vingança, é um propósito. Pela primeira vez em décadas, sinto que estou escolhendo meu próprio caminho,
não apenas reagindo às necessidades dos outros. É libertador. Amanda enxugou as lágrimas, tentando recuperar a compostura. E quanto a nós? O que acontece agora? Era uma pergunta profunda, que ia além do dinheiro ou do incidente daquela noite. Era sobre nossa relação, sobre confiança quebrada, sobre anos de distanciamento emocional. Isso dependerá de nós duas, respondi honestamente. O respeito e a confiança, uma vez perdidos, não são facilmente recuperados. Precisarão ser reconstruídos com tempo e ações sinceras, não com palavras vazias ou interesse repentino devido à minha nova situação financeira. Ela assentiu lentamente, finalmente parecendo compreender a gravidade do que havia feito. Acha que um dia poderá me perdoar? Olhei para minha filha, para a mulher que ela se tornara, tão diferente da menina que eu havia criado com tanto amor. Vi seu rosto maquiado, seu vestido caríssimo, suas joias brilhantes. Mas também vi, por um breve momento, um lampejo da Amanda que costumava sentar em meu colo durante tempestades, que me fazia cartões de Dia das Mães desajeitados, mas sinceros, que um dia me chamou de heroína em uma redação escolar. Já perdoei, Amanda, respondi com sinceridade. Perdoar é a parte mais fácil. Confiar novamente é que será o desafio. Nesse momento, Ricardo se aproximou, claramente preocupado com a esposa. Seu rosto, normalmente confiante, mostrava sinais de tensão. As revelações da noite haviam abalado não apenas Amanda, mas também ele e sua família. Senhora Oliveira, começou ele formalmente, quero que saiba que admiro profundamente o que está fazendo com a fundação. É inspirador. Ele parecia sincero, embora também pudesse perceber o cálculo em seus olhos. O herdeiro de uma construtora certamente via o valor de boas relações com uma fundação que construiria 3 complexos educacionais. Obrigada, Ricardo, respondi. Espero que você e Amanda sejam muito felizes juntos. E quando voltarem da lua de mel, talvez possamos todos conversar com mais calma, sem máscaras sociais ou expectativas. Ele assentiu, colocando o braço ao redor dos ombros de Amanda. Será um prazer. Observei enquanto eles se afastavam, voltando para os poucos convidados que restavam. A música havia diminuído, as luzes estavam mais suaves, e a noite chegava ao fim. Em poucas horas, eles partiriam para Paris, para sua lua de mel luxuosa, enquanto eu voltaria para meu apartamento modesto no Savassi, com suas goteiras e seu fogão funcionando pela metade. Mas pela primeira vez em muito tempo, não sentia inveja ou amargura. Em vez disso, sentia uma estranha paz, uma sensação de propósito renovado. Aos 68 anos, quando muitos considerariam a vida praticamente encerrada, eu estava prestes a começar um novo capítulo, talvez o mais significativo de todos. Minha mãe, observando minha expressão, sorriu gentilmente. "O que está pensando, filha?" Retribuí o sorriso, sentindo uma certeza crescente dentro de mim. "Estou pensando que talvez seja a hora de comprar um violino novo." Os dias que se seguiram ao casamento de Amanda foram de profunda transformação. Voltei para meu apartamento no Savassi naquela mesma noite, exausta emocional e fisicamente, mas com uma estranha sensação de leveza. Mariana insistiu em me acompanhar, preocupada com meu estado após tudo o que acontecera. "Tem certeza de que vai ficar bem sozinha, Teresa?" perguntou ela, enquanto nos despedíamos na porta do meu apartamento. A preocupação em seus olhos era genuína, fruto de 4 décadas de amizade. "Vou ficar melhor do que nunca", respondi com uma convicção que surpreendeu a nós duas. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou no controle da minha própria vida. Naquela noite, sentada na poltrona gasta da sala, observei as manchas de mofo no teto, as rachaduras nas paredes, a goteira no banheiro que pingava ritmicamente em um balde de plástico. Esse apartamento havia sido meu lar por mais de 30 anos, testemunha silenciosa dos meus sacrifícios, das minhas lágrimas, das minhas pequenas alegrias. Em breve, eu o deixaria para trás, mas não com amargura, com gratidão pelo abrigo que ele representou durante tempos difíceis. Na manhã seguinte, pontualmente às 9 horas, recebi a ligação do Dr. Maurício Teixeira, confirmando nosso encontro para a próxima semana. "A senhora causou bastante burburinho com seu anúncio ontem", comentou ele,
sua voz traindo uma curiosidade profissional. Já recebemos ligações de 3 jornais locais querendo confirmar a história. A notícia já se espalhou? Perguntei, surpresa com a velocidade. Senhora Oliveira, a história da professora aposentada que recebeu uma herança milionária e anunciou uma fundação beneficente no casamento da filha, depois de ser publicamente humilhada. Bem, digamos que é o tipo de narrativa que as pessoas adoram compartilhar. Percebi então que minha vida privada havia se tornado, subitamente, um assunto de interesse público. Era um território desconhecido para mim, que sempre vivera discretamente, preferindo o anonimato das salas de aula ao brilho dos holofotes sociais. Na semana seguinte, enquanto Amanda e Ricardo desfrutavam da lua de mel em Paris, mergulhei de cabeça nos preparativos para a Fundação Carlos Oliveira, o encontro com o doutor. Maurício confirmou tudo. A patente realmente existia. O dinheiro era real e os 12 milhões de reais já estavam sendo transferidos para minha conta. Com a ajuda do meu tio Antônio e, surpreendentemente, do pai de Ricardo, que cumpriu sua promessa de oferecer assistência jurídica gratuita, começamos a estruturar legalmente a fundação. Contratamos uma pequena equipe de profissionais, muitos deles ex-alunos meus que haviam se formado em Direito, Administração e Arquitetura, para dar os primeiros passos concretos. Uma das primeiras decisões foi a escolha dos terrenos nas 3 cidades. Em Diamantina, encontramos uma antiga fazenda à venda nos arredores da cidade. Um local amplo e arborizado, perfeito para um complexo educacional integrado à natureza. Em Tiradentes, conseguimos um casarão histórico abandonado, que com a restauração adequada, seria ideal para um centro cultural e educativo. Em Ouro Preto, a prefeitura nos ofereceu um terreno em comodato, entusiasmada com a perspectiva de um novo polo educacional na cidade. Durante essas semanas iniciais, minha vida mudou drasticamente. De professora aposentada vivendo na sombra da filha arquiteta, tornei-me repentinamente uma figura pública. O jornal Estado de Minas publicou uma matéria de página inteira sobre a fundação, com minha fotografia e o título Professora transforma a dor em solidariedade. Fui convidada para programas de rádio locais e até para um telejornal estadual para falar sobre o projeto. Era estranho, após décadas de anonimato, ver-me subitamente como objeto de atenção e admiração pública. Pessoas me reconheciam nas ruas, ex-alunos entravam em contato oferecendo ajuda, empresários locais queriam fazer doações complementares. A fundação, que começara como uma reação emocional a um momento de humilhação, ganhava vida própria, crescendo além das minhas expectativas iniciais. Em meio a essa transformação, tomei uma decisão que simbolizava meu renascimento pessoal. Vendi o apartamento no Savassi e comprei uma cobertura confortável no bairro Funcionários. Nada ostentoso ou extravagante, mas um lugar claro, espaçoso, sem goteiras ou rachaduras. Um lugar onde dediquei um cômodo inteiro para ser meu estúdio de música. No dia em que me mudei, Mariana me acompanhou à loja de instrumentos musicais mais conceituada de Belo Horizonte. O proprietário, um senhor de cabelos brancos chamado Ernesto, arregalou os olhos quando expliquei o que buscava. Um violino de concerto? Para a senhora? Perguntou, sem conseguir esconder a surpresa. Sim, respondi com um sorriso. Estou retomando um antigo amor. Ele trouxe vários instrumentos, cada um mais belo que o outro. Quando peguei o terceiro violino, um Guarneri belíssimo, com madeira de tom âmbar profundo, senti uma conexão imediata. Meus dedos, enrugados e marcados pelo tempo, acariciaram as cordas com reverência. Era como reencontrar um velho amigo. Posso? Perguntei, já posicionando o instrumento sob o queixo. Ernesto assentiu, curioso. Fechei os olhos e comecei a tocar, hesitante a princípio, depois com crescente confiança. As primeiras notas de Vivaldi preencheram a loja, atraindo a atenção dos funcionários e de outros clientes. Décadas haviam se passado desde a última vez que toquei, mas meu corpo lembrava. Os dedos encontravam as posições corretas, o arco deslizava sobre as cordas com uma paixão que eu julgava perdida para sempre. Quando terminei, havia lágrimas nos olhos de Mariana. Ernesto, o proprietário, parecia estupefato.
A senhora toca magnificamente, disse ele, claramente impressionado. Foi professora de música também? Não, respondi, acariciando o instrumento. Apenas uma professora de português que abriu mão de um sonho. Até agora. Levei o Guarneri para casa naquele mesmo dia, sentindo-me completa de uma maneira que não experimentava desde antes da morte de Carlos. Nas semanas seguintes, contratei um professor particular para me ajudar a recuperar a técnica. Professor Juliano, um músico da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, inicialmente duvidou que uma senhora de 68 anos pudesse progredir significativamente, mas logo se surpreendeu com minha dedicação e talento natural. A senhora deveria ter seguido carreira profissional, comentou após uma aula particularmente produtiva. Ainda posso, respondi com um sorriso. Talvez não nos grandes palcos, mas há muitas maneiras de fazer música. Foi assim que surgiu mais um braço da Fundação Carlos Oliveira, um programa de educação musical para crianças carentes. Reunimos um grupo de músicos voluntários, adquirimos instrumentos e começamos a oferecer aulas gratuitas em comunidades de baixa renda de Belo Horizonte, enquanto os complexos educacionais nas 3 cidades ainda estavam em fase de construção. 3 meses se passaram assim, em um turbilhão de atividades e descobertas. Minha vida, que antes girava em torno da aposentadoria modesta e das visitas cada vez mais raras de Amanda, agora transbordava de propósito e significado. Fazia refeições em restaurantes que antes só frequentaria em ocasiões muito especiais. Contratei uma empregada para cuidar da casa 3 vezes por semana, um luxo que jamais imaginei ter. E comecei a viajar, primeiramente para as 3 cidades onde construiríamos os complexos educacionais, depois para o tão sonhado Nordeste, começando por Salvador. Foi durante minha estadia na capital baiana que recebi uma ligação de Amanda. Ela e Ricardo haviam retornado da lua de mel 2 semanas antes. Mas esse era nosso primeiro contato desde o casamento. Mãe, sua voz soava hesitante, quase tímida, um tom que eu raramente associava à minha filha. Estou ligando para saber como você está. Estou em Salvador, respondi, sentada na varanda do hotel com vista para o mar, finalmente conhecendo o Nordeste como sempre sonhei. Salvador? Ela pareceu genuinamente surpresa. Sozinha? Com Mariana. Estamos aproveitando bastante. Ontem assistimos a um espetáculo do Balé Folclórico da Bahia que foi simplesmente magnífico. Seguiu-se um silêncio desconfortável. Podia sentir Amanda tentando processar essa nova versão da mãe. Uma mulher independente, viajando, desfrutando da vida, não mais a figura abnegada que existia apenas para servi-la. Precisamos conversar, mãe, disse finalmente, sobre tudo o que aconteceu, sobre a fundação, sobre nós. Concordei em nos encontrarmos quando eu retornasse a Belo Horizonte na semana seguinte. Encerramos a ligação com um até logo educado, mas distante. Ambas cientes de que nosso relacionamento havia sido fundamentalmente alterado e que a reconstrução, se possível, seria um processo longo e complexo. Ao retornar a Belo Horizonte, marquei nosso encontro em um local neutro, o Café Doce Lembrança, uma cafeteria tradicional no centro da cidade. Cheguei propositalmente antes do horário combinado, querendo estar já acomodada quando Amanda chegasse. Pedi um cappuccino e observei o movimento da rua através da janela, sentindo uma serenidade que contrastava fortemente com a ansiedade que normalmente precederia um encontro com minha filha. Quando Amanda entrou no café, quase não a reconheci. Sem a maquiagem elaborada e as joias ostensivas do casamento, parecia mais jovem, mais vulnerável e estranhamente mais parecida com a menina que eu havia criado. Vestia calças jeans e uma blusa simples, o cabelo preso em um rabo de cavalo despreocupado. Por um momento, vislumbrei a Amanda de antes. Antes dos Mendonça, antes do status social, antes de minha verdadeira mãe. Oi, mãe, disse ela, sentando-se à minha frente com evidente nervosismo. Obrigada por aceitar me encontrar. É bom te ver, Amanda, respondi sinceramente. Ela pediu um chá, suas mãos inquietas brincando com o guardanapo. Depois de alguns minutos de conversa superficial sobre Salvador, sobre o tempo, sobre a lua de mel em Paris, ela finalmente chegou ao ponto.
Mãe, o que eu fiz no casamento foi imperdoável, disse, seus olhos fixos na xícara de chá. Não sei o que me deu. Acho que estava tão deslumbrada com tudo. O dinheiro, o status social dos Mendonça, as conexões. Parecia que finalmente eu tinha acesso a um mundo que sempre invejei. E Vera era como um símbolo desse mundo. Permaneci em silêncio, deixando que ela continuasse. Quando éramos mais jovens, lembra-se das minhas amigas da escola particular? Aquelas que você fez tanto sacrifício para que eu pudesse estudar com elas? Eu via suas casas, suas roupas, suas viagens e sentia tanta vergonha da nossa vida simples. Sua voz falhou na última palavra. Que ironia, não é? Agora percebo que deveria ter sentido orgulho. Orgulho da mãe professora que inspirou gerações de alunos, que trabalhou dobrado para me dar oportunidades, que nunca mediu esforços. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, mas ela não fez nenhum movimento para enxugá-las. Aquela noite no casamento, quando você anunciou a fundação, foi como se eu estivesse vendo você pela primeira vez. Não como minha mãe, mas como Teresa Oliveira. Uma mulher forte, digna, com propósito. Foi revelador e devastador ao mesmo tempo. Estendi a mão sobre a mesa, tocando levemente a dela. A dor pode ser uma grande professora, se permitirmos. Ela assentiu, finalmente enxugando as lágrimas. Ricardo e eu conversamos muito desde que voltamos. Sobre valores, sobre o que realmente importa na vida, sobre o tipo de família que queremos construir no futuro. Fez uma pausa, respirando fundo. Ele admira muito o que você está fazendo com a fundação. Na verdade, ele quer ajudar, profissionalmente, quero dizer, como arquiteto. Aquilo me surpreendeu. Achei que Ricardo estivesse focado nos negócios imobiliários da família. Ele está repensando muitas coisas também, respondeu Amanda com um pequeno sorriso. Acho que seu exemplo nos afetou mais do que você imagina. Ficamos em silêncio por alguns momentos. O burburinho do café ao nosso redor criando uma bolha de privacidade. O que você quer de mim agora, Amanda? Perguntei finalmente, indo direto ao ponto. O que espera deste encontro? Ela pareceu momentaneamente desconcertada com minha franqueza. Outra mudança na dinâmica entre nós. A antiga Teresa teria feito tudo para suavizar o desconforto, para facilitar as coisas para a filha. A nova Teresa estava disposta a enfrentar verdades difíceis. Quero uma chance, respondeu após um momento. Uma chance de reconstruir nossa relação, de conhecer essa nova versão de você, de talvez ser uma filha melhor do que fui até agora. Estudei seu rosto, procurando sinais de manipulação ou interesse financeiro. Não encontrei nenhum. Apenas vulnerabilidade genuína e arrependimento. Ainda assim, a confiança quebrada não seria facilmente restaurada. Podemos tentar, respondi cautelosamente. Mas preciso que entenda algumas coisas. Primeiro, a pessoa que você está vendo agora, esta mulher independente com propósito próprio, sempre esteve aqui, apenas submersa sob as responsabilidades e sacrifícios. Segundo, nosso relacionamento precisará ser reconstruído sobre novas bases, de respeito mútuo e igualdade, não de abnegação da minha parte. E terceiro, nunca mais permitirei ser tratada como um detalhe inconveniente em sua vida social. Amanda assentiu, aceitando minhas condições sem protesto. É justo, disse simplesmente. Muito justo. Nosso primeiro encontro terminou assim. Não com reconciliação instantânea ou promessas grandiosas, mas com um pequeno passo na direção certa. Nos meses seguintes, mantivemos contato regular. Amanda começou a se envolver voluntariamente com a fundação, oferecendo seus serviços como arquiteta para o Complexo de Ouro Preto. Ricardo também contribuiu, desenvolvendo um projeto inovador de aproveitamento de energia solar para os 3 campi. Um ano após o casamento, inauguramos o primeiro dos complexos educacionais, o de Tiradentes. O casarão histórico havia sido meticulosamente restaurado, preservando sua beleza colonial enquanto integrava tecnologias modernas. No dia da inauguração, centenas de pessoas compareceram. Autoridades locais, jornalistas, futuros alunos e suas famílias, e figuras proeminentes do cenário educacional mineiro. Entre os convidados especiais estava Dona Lourdes,
Minha mãe, agora com 86 anos, mais frágil fisicamente, mas com os olhos brilhando de orgulho. Meu tio Antônio, Mariana e vários ex-alunos que haviam se tornado professores e planejavam lecionar nos novos complexos. Amanda e Ricardo estavam lá também, discretos e respeitosos, sem tentar roubar os holofotes. Quando chegou o momento do discurso inaugural, subi ao pequeno palco montado no pátio central do casarão. A multidão silenciou, e por um instante senti uma pontada de nervosismo. Professora por décadas, estava acostumada a falar para salas de aula, não para centenas de pessoas. Mas então, vi minha mãe na primeira fileira, sua expressão transmitindo uma mensagem clara. Você consegue, minha filha. Bem-vindos ao primeiro campus da Fundação Carlos Oliveira. Comecei, minha voz ganhando força a cada palavra. Este lugar representa muito mais que um complexo educacional. Representa a crença inabalável no poder transformador da educação, das artes e da dignidade humana. Contei brevemente a história de Carlos, o engenheiro visionário que trabalhava em projetos próprios nas horas vagas, sonhando criar algo revolucionário. Falei sobre minha própria jornada como professora, sobre os desafios de criar uma filha sozinha após ficar viúva, sobre os sacrifícios que tantos pais e mães fazem diariamente para garantir um futuro melhor para seus filhos. A fundação nasce de uma história pessoal, mas não se trata de mim ou da minha família. Continuei. Trata-se de oferecer oportunidades a jovens talentosos que, sem apoio, poderiam ver seus sonhos se desvanecerem. Trata-se de construir um futuro onde o talento e a dedicação, não a condição financeira, determinem o caminho de uma pessoa. Anunciei então o programa de bolsas de estudo, os cursos que seriam oferecidos e um detalhe especial que havia mantido em segredo até aquele momento: um conservatório de música que levaria o nome da minha mãe, Conservatório Dona Lourdes. Ao ouvir isso, minha mãe levou as mãos ao rosto, lágrimas escorrendo livremente. Tio Antônio a abraçou pelos ombros, ele próprio visivelmente emocionado. Vi Amanda apertando a mão de Ricardo, seus olhos também marejados. Este é apenas o começo, concluí. Nos próximos meses, inauguraremos os complexos de Diamantina e Ouro Preto. E no futuro, quem sabe onde mais a Fundação Carlos Oliveira poderá chegar. O que começou como uma resposta a um momento doloroso, tornou-se um propósito maior. Um legado que transcende ressentimentos pessoais e transforma dor em esperança. Os aplausos foram ensurdecedores. Crianças das escolas locais soltaram balões coloridos no céu. Uma banda começou a tocar, e a celebração tomou conta do local. Enquanto descia do palco, fui cercada por pessoas querendo me cumprimentar, agradecer, compartilhar suas próprias histórias de superação. Em meio à multidão, avistei Amanda se aproximando timidamente. Quando nossos olhares se encontraram, vi algo em seus olhos que há muito não via. Respeito genuíno, talvez até admiração. Estou orgulhosa de ser sua filha, disse ela simplesmente, sua voz quase inaudível em meio ao burburinho. As palavras me atingiram com força inesperada. Depois de décadas sendo a mãe orgulhosa, era estranho e profundamente comovente ouvir minha filha expressar orgulho por mim. Obrigada, Amanda, respondi, permitindo-me um breve abraço. Nossa relação ainda estava em reconstrução, mas aquele pequeno momento representava um avanço significativo. Mais tarde naquele dia, quando a multidão começou a se dispersar e o sol se punha sobre os telhados coloniais de Tiradentes, encontrei um momento de quietude no jardim dos fundos do casarão. Sentei-me em um banco de pedra, contemplando o céu que se tingia de laranja e rosa, enquanto os últimos raios dourados iluminavam as janelas do conservatório recém-inaugurado. Minha mãe me encontrou ali, aproximando-se lentamente com sua bengala. Sentou-se ao meu lado, e por alguns minutos ficamos em silêncio confortável, apenas apreciando a beleza do entardecer mineiro. Sabe, Teresa, disse ela finalmente, sua voz frágil, mas cheia de sabedoria. Sempre acreditei que Deus escreve certo por linhas tortas. O que aconteceu no casamento de Amanda foi doloroso, mas olhe onde estamos agora. Olhe o que você construiu a partir daquela dor. Assenti, reconhecendo a profunda verdade em suas palavras.
Às vezes, precisamos perder algo para encontrar a nós mesmos, respondi. E você se encontrou, minha filha. Finalmente se encontrou. Naquele momento tranquilo, com o som distante de crianças praticando seus primeiros acordes no conservatório que levava o nome de minha mãe, senti uma paz que jamais havia experimentado. Aos 69 anos, quando muitos consideram a vida em seu ocaso, eu estava apenas começando a viver plenamente, finalmente livre para ser quem sempre fui destinada a ser. O violino que agora carregava não era apenas um instrumento, era um símbolo da mulher que sempre existiu dentro de mim, esperando pacientemente sua chance de emergir. A professora dedicada permanecia, a mãe amorosa também, mas agora havia espaço para a musicista, a filantropa, a visionária. Olhei para o céu que escurecia gradualmente, onde as primeiras estrelas começavam a aparecer. Em algum lugar, talvez Carlos estivesse observando, orgulhoso do legado que construímos juntos. Não apenas através de Amanda, mas através das centenas de vidas que a Fundação tocaria nos anos vindouros. Obrigada, sussurrei para o céu estrelado, agradecendo não apenas a Carlos e sua inesperada herança, mas a todas as dificuldades que me forjaram, todos os desafios que me fortaleceram, e até mesmo aquele momento doloroso no casamento que, ironicamente, havia me libertado. Pois a verdadeira herança que recebi não foram os milhões, mas a oportunidade de redescobrir quem eu realmente era, além dos papéis de mãe, viúva e professora. E esse era um presente cujo valor nenhuma quantia poderia medir. Meus queridos, aqui é Teresa Oliveira novamente. Espero que tenham acompanhado minha história até aqui, porque ela representa uma jornada que nunca imaginei vivenciar aos 68 anos de idade. Quando olho para trás e revejo tudo o que aconteceu desde aquela noite no casamento da Amanda, percebo que a vida realmente tem maneiras misteriosas de nos levar exatamente para onde precisamos estar. Nunca planejei me tornar uma filantropa. Nunca imaginei que retomaria o violino depois de tantas décadas. E certamente nunca pensei que encontraria minha verdadeira voz depois dos 60 anos. Mas aqui estou, vivendo uma vida mais rica e significativa do que jamais sonhei possível. O casamento, que deveria ter sido apenas um momento de celebração, se transformou no ponto de virada mais significativo da minha existência. Aquelas palavras que tanto me feriram, minha verdadeira mãe, acabaram sendo o catalisador para uma transformação que beneficiou não apenas a mim, mas centenas de crianças e jovens através da Fundação Carlos Oliveira. Já inauguramos os 3 complexos educacionais, em Tiradentes, Diamantina e Ouro Preto. Cada um deles com suas características únicas, refletindo a história e a cultura das regiões onde estão inseridos. Juntos, eles já atendem mais de 1.000 estudantes, oferecendo desde educação infantil até cursos técnicos profissionalizantes. O Conservatório Dona Lourdes, em especial, tem se destacado por revelar jovens talentos musicais que, sem essas oportunidades, talvez nunca tivessem a chance de desenvolver seus dons. Minha relação com Amanda continua em processo de reconstrução. Não há reconciliações mágicas ou instantâneas quando a confiança é quebrada tão profundamente. Mas estamos caminhando, com pequenos passos, conversas honestas e principalmente com ações que demonstram mudança verdadeira. Ela e Ricardo se envolveram genuinamente com a Fundação, contribuindo com seus conhecimentos profissionais e, mais importante, com seu tempo e dedicação. Vera, a verdadeira mãe do discurso, praticamente desapareceu da vida de Amanda após o incidente do casamento. Quando a dinâmica de poder mudou, quando deixei de ser a professora aposentada com um apartamento modesto e me tornei a presidente de uma fundação respeitada, o interesse dela em manter uma relação próxima com minha filha misteriosamente se dissipou. Essa é uma lição que Amanda aprendeu da maneira mais dura. Nem todo afeto é genuíno, nem toda generosidade é desinteressada. Quanto a mim, voltei a tocar violino com uma paixão renovada. Não busco uma carreira profissional. Esse trem já partiu há muitas décadas, mas encontro profunda alegria em fazer música novamente. Ocasionalmente,
Toco em pequenos recitais beneficentes para arrecadar fundos adicionais para a fundação. Meus dedos não são tão ágeis quanto eram aos 20 anos, mas carregam agora uma expressividade que só a experiência de uma vida inteira pode trazer. Minha mãe, Dona Lourdes, faleceu pacificamente há 6 meses, aos 87 anos. Sou eternamente grata por ela ter vivido o suficiente para ver o conservatório que leva seu nome em pleno funcionamento, para ouvir crianças tocando instrumentos que jamais poderiam adquirir sem o apoio da Fundação. Nas suas últimas semanas, quando já estava bastante debilitada, eu levava alguns alunos para tocar no quarto dela. Seus olhos brilhavam de uma maneira que medicamento nenhum conseguia proporcionar. O dinheiro, que inicialmente parecia o centro dessa história, acabou sendo apenas um veículo, não o destino. Vivo confortavelmente, sim. Não há virtude em negar conforto quando se tem os meios para obtê-lo. Mas descobri que a verdadeira riqueza está no propósito, nas conexões genuínas, na capacidade de transformar dor em algo belo e útil para o mundo. Algumas pessoas me perguntam se ainda guardo ressentimento pelo que aconteceu no casamento. A resposta sincera é não. Como poderia, quando aquele momento de humilhação pública acabou sendo o portal para a vida mais autêntica e significativa que já vivi? Ironicamente, devo a Amanda e Vera um agradecimento. Sem aquele catalisador doloroso, talvez eu jamais tivesse encontrado a coragem para romper com décadas de abnegação e descobrir quem realmente sou, além dos papéis de mãe, viúva e professora. Essa é a mensagem que gostaria de deixar para vocês, meus queridos ouvintes. Nunca é tarde demais para recomeçar, para se redescobrir, para transformar dor em propósito. Aos 69 anos, quando muitos pensam que a vida está se encerrando, descobri que a minha estava apenas começando um novo e emocionante capítulo. As feridas mais profundas, quando enfrentadas com dignidade e coragem, podem se tornar portais para transformações que jamais imaginaríamos possíveis. Lembro-me de uma frase que li certa vez. A vida não é medida pelo número de vezes que respiramos, mas pelos momentos que nos tiram o fôlego. Nesses últimos anos, vivi mais momentos de tirar o fôlego do que em todas as décadas anteriores combinadas. E isso, meus amigos, é um presente inestimável. Se você está passando por um momento difícil, se sente traído, desvalorizado ou esquecido por pessoas que ama, saiba que essa dor pode ser o início de algo extraordinário. Não permita que a amargura envenene seu coração. Em vez disso, use essa energia para redescobrir seus talentos adormecidos, para encontrar um propósito maior, para se reconectar com a pessoa que você realmente é, além dos papéis que desempenha na vida dos outros. Agora, antes de me despedir, preciso dizer que compartilhar minha história com vocês tem sido uma experiência profundamente significativa para mim. Este canal, Vovó Lembrou, tornou-se um espaço onde pessoas como eu podem dar voz às suas experiências, compartilhar sabedoria adquirida ao longo de décadas e, quem sabe, inspirar outros a transformarem suas próprias histórias de dor em narrativas de superação e propósito. Se minha história tocou você de alguma forma, peço que se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações e não perca os próximos relatos. Temos histórias incríveis de pessoas que, assim como eu, encontraram força e propósito nos momentos mais inesperados da vida. Deixe um comentário contando o que mais tocou você nesta história. Já passou por algo semelhante? Como lidou com a situação? Sua experiência pode ajudar outros que estão enfrentando desafios parecidos agora mesmo. Não se esqueça de deixar seu like. Esse pequeno gesto significa muito para nós. Ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas que podem se beneficiar dessas histórias de superação. E se puder, considere apoiar o Valeu Demais. É uma forma de contribuir financeiramente para que possamos continuar trazendo essas histórias diariamente até vocês. Produzir esses vídeos demanda tempo, dedicação e recursos. Sua contribuição, por menor que seja, faz toda a diferença para mantermos esse trabalho vivo e alcançarmos ainda mais pessoas com mensagens de esperança e transformação. De todo o meu coração, agradeço por me ouvirem, por respeitarem minha história, por compartilharem esse momento comigo.
Lembrem-se, somos nós que escrevemos o final da nossa história. Não importa a idade que tenhamos ou os desafios que enfrentemos. Aqui é Teresa Oliveira, 69 anos, violinista, filantropa, eterna professora e, acima de tudo, uma mulher que aprendeu que às vezes precisamos perder algo para finalmente nos encontrarmos. Até o próximo vídeo, meus queridos. Cuidem-se e nunca jamais desistam de si mesmos.